Fala galera, tudo bem com vocês? Domingão 11/12 de 2022, eu vou trazer aqui uma notícia, em primeiro lugar, sobre o calendário econômico que vai acontecer essa semana, que vai ser muito importante. Depois eu vou trazer uma leitura de dois gráficos, primeiro de uma bolsa, segundo do Bitcoin. E a gente vai ver a relação entre isso que vai acontecer agora essa semana. Primeiro lá vamos para a notícia aqui da Invest. Terça-feira agora sai o IPC, que é o núcleo do índice de preços ao consumidor. Isso é muito importante porque é uma maneira fundamental de medir as mudanças da tendência, né, de compra e inflação nos Estados Unidos. Essa semana eu coloquei um vídeo falando sobre possíveis 10 cisne negro que o Saxo Bank, um banco lá da Dinamarca, fez, dizendo que possivelmente em 2023 aconteceria, né? E um desses cisne negro é esse descontrole da inflação nos Estados Unidos, né? Pessoas já lá de dentro do Federal Reserve, do banco americano, já estão dizendo que a gente não sabia que a inflação ia vir tão pesado desse jeito. Então, segundo o Saxo Bank, essa inflação em 2023 ela pode chegar a patamares altíssimos e ela não vai recuar para patamares anteriores, ela vai ficar lá. Então, forçando aí, né, manobras, né, no Comitê Federal dos Estados Unidos. Na quarta-feira vai ter a declaração da fome, que logo após isso a declaração do Jerome Powell, que é o presidente do FUD. Isso vai ser a última desse ano, 2022. 4 horas da tarde, na quarta-feira, horário aqui do Brasil. E por que é importante isso? A taxa atual 4%, projeção 4%, mas já tem alguns especulando aí em 4,5%, 5%. E por que é importante, pessoal? Essa decisão aqui do Federal Reserve, esses pronunciamentos, né, do banco lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque bolsas como a SP500 está totalmente ligado a esses eventos. E segundo a projeção aqui do JP Morgan, né, possivelmente, estima-se que a SP500, que é a principal bolsa de tecnologia do mundo e dos Estados Unidos, obviamente, possa cair 10%. E a taxa do título de 10 anos do Tesouro Americano poderia subir 50 pontos base. Quando a gente vem aqui para o gráfico da SP500 no semanal, a gente observa que ela está vindo numa grande LTB, numa linha de tendência de baixa. Aqui, ó. Essa linha enorme, fazendo essa linha de tendência de baixa. Por semana, esse aqui é o gráfico semanal, tá? Se a gente subir aqui, ó, a gente vê que tirando esse, podemos dizer que é um suporte, né? Porque ele foi já rompido já depois, algumas semanas depois. Mas depois desse pico aqui, pessoal, a gente tem essa região aqui, ó, lá de 2020, que antecedeu, que foi fevereiro de 2020, antecedendo aí o crash do Covidão, né? Então, se a gente junta a análise fundamentalista do JP Morgan com a análise gráfica e projeta os 10%, que eles disseram que poderia cair, a gente traz a SP500 para esse patamar aqui, ó, de 10 a 11%. E o que é que acontece nessa região? Ele vai buscar a região de suporte lá. Então isso aqui é a junção da análise gráfica com a análise fundamentalista. 10% de queda, 11% de queda, estaria para esse patamar. Que, na minha opinião, essa queda está sendo reforçada por conta desse canal paralelo. Ele já foi tocado algumas vezes, né? Ó, ele já foi tocado algumas vezes e está tentando agora buscar de novo. Se o preço da SP500, pessoal, aqui no semanal, ultrapassa essa linha preta aqui de 50%, ele vem tentar tocar o fundo do canal. E ele vai encontrar também a região de suporte lá de 2020. Então é muito provável que isso aconteça realmente, até porque no RSI também estamos em região de sobrecompra. Ainda temos espaço para subir, sim, mas aqui ó, estamos em região de sobrecompra. Isso acontecendo traz o Bitcoin para patamares também bem menor, bem inferior do que ele está agora, 17 mil. O Bitcoin está se segurando em 17 mil. A gente vai dar uma olhada aqui agora. Bitcoin gráfico semanal. Há 3 semanas, a gente pode observar aqui 3 barrinhas, né? 3 barrinhas verdes, mas barras assim bem tímidas, né? Deixando o Bitcoin ali na casa dos 17 mil. Pode ser que ele faça uma recuperação de 50% por conta dessa barra lá do crash da FTX. Essa barra vermelha aqui, ele pode fazer uma recuperação de 50%, que traria ele até a metade do candle, e fazendo também aqui confluência com essa região de suporte, que seria uma resistência. Então 18.290 seria uma resistência para o Bitcoin, para ele possivelmente começar a cair mais. Entraria aqui no RSI, numa zona até aqui na metade do RSI, depois faria mais movimento de queda, que é o mais provável acontecer, caso a SP500 reaja de forma negativa a esse discurso, agora de quarta-feira, do Federal Reserve. Então é se preparar para esse finzinho de ano e para o começo de ano também, tá? Porque o cenário ele é de bear market anunciado.
talvez na metade de 2023, segundo semestre de 2023, começamos aí a ter uma melhora nessa questão de empresas de tecnologia, de ações de tecnologia e tudo mais. Mas por enquanto o cenário é de baixa e entenda a relação entre empresas de tecnologia e criptomoedas, tá? O Bitcoin é uma moeda digital, totalmente descentralizada, né? Que não tem ali um dono por trás. Todas as altcoins, o Bitcoin tem criador ou criadores, mas não tem um dono em si. Todas as altcoins têm ali criadores e donos. Ou então, o que isso quer dizer? São startups, tá? São empresas de tecnologia oferecendo algum serviço tecnológico, monetário, tá? Isso são as altcoins, né? Então, a SP500 reagindo negativamente, altcoins e o Bitcoin também irá reagir negativamente, tá? Ele, para passar desse suporte aqui, ó, de 2017, que a gente já perdeu esse topo, ele teria que passar aqui, ó, dos 20 mil, para a gente sair dessa zona abaixo do preço lá de 2017. Porque até agora o Bitcoin, apesar de ele estar fazendo essas 3 semanas bem tímidas de alta, mas está fazendo, ele está em patamares inferiores aí ao pico, lá de 11 de dezembro de 2017. Ele estava custando ali 20 mil dólares. Então, paciência, aproveita as regiões de sobrevenda para comprar. Agora ele está cruzando a linha e entrando na região neutra do RSI. Eu não aconselho fazer nada agora. Eu só gosto de comprar em regiões de sobrevenda e vender em regiões de sobrecompra. Tá? Esse é um toque principal que eu dou para você aqui usando a ferramenta RSI estocástico. Beleza? Então se prepara essa semana que pode vir aí ladeira nas ações de tecnologia e também nas criptomoedas.